É o Maurício, a Fernanda. Vamos lá. Juliano. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, amém? Eu vou pegar um gancho aqui, antes de iniciarmos aquilo que eu quero conversar com a igreja. Vou pegar um gancho numa fala do pastor Elton, quando ele disse o seguinte, que a nossa casa, ela é um pedacinho dos céus. E eu estava ali meditando, não quer dizer que a nossa casa, por enquanto, não haverá conflitos. Mas a nossa casa é um local onde nós podemos, eu e a minha esposa fala de nos despirmos, expondo as nossas falhas e os nossos defeitos, e nessas falhas e nossos defeitos o Senhor vir ministrar a cura, ministrar o perdão. Entendem isso? Não é que você não vai ter conflitos dentro do seu lar, mas quando a presença do Senhor habita no seu lar, aqueles momentos de conflito se tornam em momentos de cura e de restauração. Então ali é o lugar onde de fato nós experimentamos a graça e a misericórdia do Senhor. Dentro desse contexto, aqui na igreja também é um lugar de cura e de restauração. E aí eu gostaria publicamente de pedir perdão para a dona Ceci, porque eu fiquei de fazer uma ligação para ela e não fiz. A senhora me perdoa. O meu nome é Juliano Mendes, para quem não me conhece. No mês de outubro, completou 10 anos que eu recebi um diagnóstico de câncer. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me sustentado, me curou. Amém? Eu vou contar algumas histórias aqui. Dentro dessas histórias, eu vou compartilhar alguns textos bíblicos. E se Deus falar ao seu coração, amém. Se Deus não falar ao seu coração, amém da mesma forma. É a palavra do Senhor. Gostaria de mandar um abraço e um beijo para minha esposa. Ela não pôde estar aqui porque ela está trabalhando. Os meus filhos estão aqui. Estou na comunidade há 19 anos, me converti em 2001. E aí, durante essa trajetória de caminhada com o Senhor, mesmo conhecendo a palavra, isso não nos isenta de, às vezes, passarmos por alguns momentos de lutas e de aflições. Mesmo conhecendo a palavra, isso não quer dizer que nós estejamos a um ponto magnífico, vamos dizer assim, de não nos importarmos com as lutas ou as dificuldades que nós temos durante o nosso dia a dia. E dentre esse contexto, eu enfrento também as minhas lutas e as minhas dificuldades, ansiedade com relação a finanças, a criação de filhos. E é interessante, quando o tempo vai passando, a idade vai chegando, a experiência vai chegando, os nossos valores vão mudando. Quando nós somos jovens, nós temos um ímpeto de querer conquistar, de querer curtir, de querer fazer. Depois nós casamos, as coisas já mudam um pouco. Depois você tem filho, as coisas mudam mais um pouco. Para quem tem netos, as coisas já mudaram muito mais. Se você for conversar com uma pessoa de 60 anos e contar para ela os seus anseios e as suas necessidades, provavelmente essa pessoa de 60 anos vai virar para você e dizer o seguinte: calma, tranquilo, essas coisas passam. Se você conversa com uma outra pessoa com um pouquinho mais de experiência, de 60, 70, 80, 90 anos, eles vão virar para você e vão falar o seguinte: olha, todas essas coisas que você às vezes fica ansioso, fica nervoso, são coisas periféricas.
Existe algo que é central, que é mais importante. Ontem eu meditei um pouquinho a respeito de coisas que custam e coisas que têm valor. E eu não sei se vocês conseguem fazer essa distinção comigo. Se você quiser comprar uma Ferrari, ela custa muito dinheiro. Mas de repente para uma pessoa uma bicicleta tem muito valor. Ela tem um valor sentimental, ela tem um valor histórico. Dinheiro não compra todas as coisas, se bem que ele é importante. Existe algo que é muito importante para as nossas vidas. E esse algo muito importante é o Senhor Jesus. Amém? Dias atrás, eu estava servindo no diaconato. Eu não vou citar nomes porque eu não pedi autorização. E vocês percebem que as crianças ficam aqui na frente quando as meninas estão ministrando? É bonito, né? Elas dançam e tal. E tinha uma garotinha que ela subiu aqui. Aí eu peguei ela no colo, falei assim, espera só um pouquinho, que o pastor vai chamar as crianças para orar. Aí eu coloquei ela aqui embaixo e ela subiu de novo. Aí eu falei assim, espera só um pouquinho, o pastor já vai chamar para orar. Aí eu coloquei ela aqui de novo. Aí ela subiu de novo, aí eu fiquei olhando. Ela subiu aqui porque ela queria dançar com as meninas. Aquilo quebrou meu coração. Por quê? Eu estava, vamos dizer assim, às vezes impedindo ela de adorar o Senhor com a dança. E a lição que Deus me deu aquele dia foi o seguinte, às vezes nós, adultos, acabamos por impedir as crianças de adorarem ao Senhor. E aí eu queria deixar uma mensagem para os pais e para a igreja também. Às vezes eu vejo que alguns pais acabam ficando um pouco constrangidos quando a criança é um pouquinho agitada. Mas eu queria dizer para você, papai, continua trazendo a sua criança na igreja. E nós, igreja, não sejamos pedra de tropeço para essas crianças. Estão entendendo? Às vezes a gente fala assim, nossa, está fazendo muito barulho. Gente, glória a Deus que a criança está aqui na igreja. E a criança, ela é assim mesmo. E aí nós vamos ensinando elas, aí nós vamos ensinando, e de repente ela pega amor pela obra, pelo Senhor, e ela continua adorando ao Senhor. Pensa se de repente nós, como igreja, começamos a repreender uma criança, e essa criança, por algum motivo, ela não quer mais vir à igreja. Aí eu fico imaginando aquele dia em que nós estivemos perto do Senhor e o Senhor abrir a tela, falar o seguinte, vamos assistir um pouquinho da sua história. E aí ele mostrar, está vendo isso? De repente, se você tivesse feito diferente, às vezes você teria ganhado o coração dessa criança ou de qualquer outra pessoa. Então eu gostaria de deixar essa mensagem aí para os pais e para a igreja. Amém? Está tranquilo, gente? Outra história que eu queria contar para vocês, e aí eu começo a compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Dias atrás nós estávamos numa guerra espiritual, eu e a minha esposa e a minha casa, e ainda não passou essa guerra, mas nós estávamos num momento de muita aflição, de muita angústia. Algumas coisas que estão acontecendo. Eu fui fazer uma visita para minha irmã não estava em casa, e aí nós estávamos voltando para casa, ela congrega numa igreja aqui na Avenida Mato Grosso. Aí nós passamos, a igreja estava aberta, falei assim, hoje eles devem ter reunião, não vamos parar aí não, depois eu vejo ela. Aí de repente ela passou, ela estava lá na porta da igreja varrendo, aí nós paramos, eles estavam preparando um jantar para os casais lá e tal, aí nós conversamos um pouco. Dentre aquela conversa, o meu cunhado me chamou para ir ver um outro cômodo que eles têm lá no fundo. Eu fui, cheguei lá, o pastor da igreja estava, conheço ele. E aí nós começamos a conversar, a minha esposa chegou, eu falei assim, pastor, nós vamos embora, ora por nós aí. E ele começou a orar. Dentre uma das coisas que ele orou, ele virou e disse o seguinte, o relógio de Deus marca os horários conforme Deus determina. O tempo de Deus, ele é determinado pelo próprio Deus.
E o relógio de Deus, às vezes, ele aparentemente está parado. Mas Deus vai trazer a resposta no tempo certo. Nós saímos dali meio atordoados, assim, eu e a minha esposa, fomos para casa. Chegamos em casa, conversamos ali um pouco. Era mais ou menos 17h30. Uma pessoa bateu no portão de casa, aí eu saí. Quando eu saí de fora, uma pessoa conhecida falou assim: cara, eu tô te ligando, você não me atende. Já liguei para sua esposa, não me atende. Já liguei para sua filha, ninguém me atende, pô. Falei assim: cara, e aí, beleza, beleza. Ele: eu tenho um negócio que Deus mandou te entregar. Aí eu peguei, era uma caixinha, eu fiquei meio atordoado, assim: pô, o que é isso, tal? Eu tenho que abrir agora? E ele falou assim: não, depois você abre. A frase dele foi o seguinte: é doideira de Deus. Falei assim: então amém, né? Tô dentro. Doideira de Deus, eu curto. Aí eu fui para dentro, cheguei em casa, falei assim: não, meu amor, acabei de ganhar um negócio aqui e tal. E ela: o que é? Eu falei assim: eu não sei, vamos abrir. Abri. Pá. Abri a caixinha, um relógio. Lembram da oração do pastor? Um relógio. Falou: pô, legal, eu curto relógio, acho bacana. Pô, legal, né? Aí, dentro da caixinha tinha uma carta. E a carta falava o seguinte: olha, eu estava no meu momento devocional, e Deus colocou no meu coração que eu tinha que abençoar pessoas que têm me abençoado. E você e a sua casa têm me abençoado, vocês têm sido amigos, e Deus mandou te entregar esse relógio. Mas, presta atenção no detalhe, mas esse relógio está parado, kkkk, é só você botar a pilha que ele vai funcionar. Aí o relógio está aqui, eu estou usando ele. Botei pilha, o relógio está funcionando. Naquele momento, o Espírito Santo encheu o nosso coração, meu e da minha esposa. E aí então, nós temos vivido essa mensagem de Deus. O tempo de Deus vai se cumprir quando Deus determinar que se cumpra. Eu não sei o que você tem esperado em Deus. E eu não sei, cronologicamente, quando essa resposta de Deus vai vir para a sua vida. Que pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo. Mas o fato é que no tempo de Deus, Ele vai trazer a resposta para você. No tempo de Deus, Ele vai cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida. No tempo de Deus, os céus vão se abrir sobre a sua casa, sobre a sua família. No tempo de Deus, Ele vai ministrar a cura. No tempo de Deus, Ele vai trazer a resposta para você. Você crê nisso? E aí, dentro dessa questão temporal, tempo de Deus, o título da mensagem é o seguinte: na medida certa, nem mais, nem menos. É na medida certa. Não é mais e não é menos. É no tempo certo. Não é antes e nem é depois. É no tempo certo. Deus vai trazer o suprimento, a resposta, a ministração, aquilo que você tem buscado nele, em nome de Jesus. E aí eu queria que você abrisse comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Estou vendo a Ana Laura, nós estamos felizes porque você está aqui, viu? 1 Reis, capítulo 17, vai dizer o seguinte, só para nós nos contextualizarmos. Nesse momento, Elias havia declarado uma palavra para Acabe, dizendo que enquanto ele não orasse, não haveria chuva. Deus dá uma ordem para Acabe para que ele vá para uma determinada localidade. Naquela determinada localidade, Deus vira para ele e fala o seguinte: os corvos vão te alimentar. E aí, se você começar comigo no versículo 6, então fala assim: os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do ribeiro.
E aí eu já comecei a meditar a respeito desse texto. Quantas refeições ele tinha por dia? Quantas? 2, de manhã e à tarde. E água ele bebia do ribeiro. De manhã trazia pão e carne, e à tarde pão e carne. Tinha uma geladeira para ele guardar lá o mantimento dele? Tinha uma despensa para ele guardar lá e ficar olhando e falar assim, nossa, que beleza, eu tenho carne para comer o mês inteiro, eu tenho pão para comer a semana toda. Tinha isso, pessoal? Tinha recursos para que ele pudesse, vamos dizer assim, esbanjar de toda aquela questão? Então Deus mandava para ele de manhã e à tarde, 2 refeições, e ele ficava saciado com aquelas refeições. Lembra do título da mensagem? Qual que é o título da mensagem? Na medida certa, nem mais, nem menos. A minha ansiedade, enquanto chefe de família, enquanto cabeça do meu lar, é de fato eu ter recursos suficientes para que eu cuide da minha família, para que eu possa proporcionar para eles, para os meus filhos, bons estudos, um plano de saúde, que nós tenhamos um local bacana para vivermos, desfrutarmos. E aí, na minha ansiedade, enquanto Juliano Mendes, eu gostaria de olhar na minha conta bancária e ver boas cifras, ao ponto de dizer o seguinte, nossa, que legal, posso ficar descansado. Mas quando eu volto para a palavra do Senhor, quando eu volto para aquilo que Deus tem feito durante esses 22 anos de conversão, eu acabo meditando que de fato tudo é do Senhor e no tempo do Senhor é que Ele vai trazer. Ele não tem deixado faltar nada na nossa casa. E assim eu olho para cada um de vocês e vejo que Deus não tem deixado faltar. Pode ser que vocês não tenham desfrutado de tudo aquilo que vocês gostariam de desfrutar, mas eu gostaria, assim como eu tenho declarado para minha alma, que a nossa concepção, a nossa visão mude um pouco o foco, ou seja, ao invés de eu ficar reclamando por aquilo que eu não tenho ou por aquilo que eu gostaria de ter, que eu possa agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. Entendem isso? Estão caminhando? Você comeu hoje de manhã? Pô, legal, hein? Alguém está fazendo um jejum intermitente? Não? Está fazendo? Mas é opção, não é? Faltou aí pãozinho, uma bolacha, um café, alguma coisa. Você tomou banho, você vestiu. Olha que privilégio. Você está com saúde. Olha que bênção. Muitos vieram para cá de carro, de moto, de bicicleta, aleluia. Outros vieram andando, glória a Deus que você pode andar. Então assim, a gente mudar o olhar, a gente mudar a concepção, não só reclamar por aquilo que às vezes está ruim, mas agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. O profeta podia dar uma murmurada muito grande, falar assim, nossa, todo dia, pão e carne. E aí Deus está sustentando ele. E depois, na sequência, a água do ribeiro para. E aí Deus vira para ele e fala o seguinte, agora você vai para a casa de uma viúva. Aí imagina o cenário, naquela época, não só naquela época, se você for olhar nas épocas atuais. Uma viúva, mas naquela época muito mais agressivo. Uma mulher que estava relativamente desprotegida, desprovida, que poderia ter inúmeros preconceitos diante da sociedade, e Deus vira para o profeta e fala o seguinte, vai lá para a casa da viúva. E aí, eu queria ler com você essa parte do texto. Está no versículo 14, até o versículo 16. Então, fala o seguinte, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.
Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor havia profetizado por intermédio de Elias. Pergunto de novo para vocês. O texto bíblico está falando que ela tinha vários potes de azeite? O texto bíblico está falando que ela tinha uma despensa cheia de sacos de farinha? Ou ela tinha uma plantação que ela pudesse colher, que ela pudesse produzir a família? É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, olha, não se preocupe porque eu montei um estoque para você e está cheinho lá no estoque. Pode ficar sossegado. Eu fico imaginando, na minha mente um pouco brilhante, que ela pegava a vasilhinha de azeite e falava o seguinte, nossa, hoje tem só uma porçãozinha do dia, vamos fazer o bolo, o pão, e aí acabava. Aí ela colocava a vasilhinha lá no armário de novo, no outro dia ela falava assim, poxa, tem mais uma porçãozinha. E assim ela ia fazendo, dia a dia. Sabe a lição que Deus tem me falado durante esses dias? Que a minha dependência tem que estar única e exclusivamente nele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as nossas necessidades. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que a gente faz seria feito. Sem Ele, nada do que a gente vê teria sido formado, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. É Ele que constitui reis, é Ele que destitui reis, é Ele que dá a vida, é Ele quem tira a vida. Tudo é por Ele. E se nós, como igreja, como servos dele, como cristão que falamos que somos, se nós não colocarmos isso em prática, nós vamos ficar naquilo que a gente chama, em alguns teólogos, ou alguns psicólogos, ou alguns terapeutas, na roda do rato. Sabe o ratinho, quando ele fica rodando ali, ele sai do lugar? Cara, aquilo é cansativo. E aí a gente vive um ciclo vicioso, se assim eu posso dizer. Tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mais... volta e eu vou. E assim, isso vai se tornando desgastante. Mas o dia que eu e você aprendermos a descansar no Senhor, na fonte eterna de todo sustento, de todo suprimento, de toda a vida, aí nesse dia nós vamos conseguir romper com essas barreiras e viver uma vida plena no Senhor. Amém, igreja? E aí continuamos um pouquinho mais. Lá em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele registra a experiência que ele teve com relação a essa questão de suprir necessidades. Está em Filipenses 4, no versículo 12 e 13. E aí, vai dizer assim para mim e para você. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Em quantas coisas, pessoal? Ele aprendeu a viver contente só quando ele tinha fartura? Então ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós pegamos alguns textos, algumas frases e utilizamos elas como jargão. Tudo posso naquele que me fortalece. E isso é uma verdade, porque o apóstolo Paulo experimentou tudo isso antes de chegar nessa conclusão. E às vezes o que eu percebo
por mim, e aí eu estou falando de mim. Às vezes eu percebo que eu não tenho tanta convicção de declarar essa palavra quando eu estou passando por algum momento de dificuldade. Teve uma canção que foi ministrada agora de manhã, que vai falar assim, que nós o adoramos em todo o tempo. Em todo o tempo nós adoramos ao Senhor. E às vezes eu percebo que quando nós enfrentamos essas dificuldades, a nossa adoração ela fica extremamente tímida. Ela fica extremamente chué. Não é uma adoração daquelas empolgadas, daquelas fervorosas. Agora, quando nós somos presenteados por alguma coisa que Deus nos deu, aí, glória a Deus, aleluia, ninguém me segura, e eu sou demais, e Deus é por mim, e etc e tal. O que eu tenho aprendido durante esses dias, e aí o meu discurso, eu falo para minha esposa, falo assim, os meus discursos, eles são muito repetitivos. Mas por que são repetitivos? Porque é aquilo que está no meu coração. E aí eu posso usar vários textos bíblicos que eu vou voltar no mesmo lugar. E é isso que tem queimado no meu coração. E se eu não aprender isso, e se eu não conseguir transmitir isso para minha casa, para os meus filhos, eu me sinto responsável. E aonde que chega toda a minha conclusão? Que nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele é tudo. E Ele já fez tudo. O preço maior já foi pago lá na cruz. O sacrifício de Jesus. Se eu não olhar para Jesus e falar o seguinte, Jesus, essas outras coisas, eu sei que elas são relevantes, mas elas são periféricas. Mas se eu não olhar para a cruz e eu não entender o exemplo que Jesus nos deu, os seus ensinamentos, e eu não conseguir compreender, e aí eu vou ler mais um texto com vocês e nós já vamos caminhando para o final. Se eu não compreender que de fato a ordenança de Jesus foi o seguinte, se vocês querem me seguir, toma a tua cruz e me segue. Diga não para suas vontades e me segue. Diga não para sua carne e me segue. Se você não negar a si mesmo, como João declarou, importa que eu diminua para que ele cresça, e tem aquela canção do Degmar, que eu acho fantástica, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Se nós não aprendermos esses princípios, aí nós vamos sempre voltar no mesmo caminho. Certa vez o apóstolo Paulo disse para a igreja, olha, eu queria dar para vocês um alimento mais sólido, mas eu tenho que voltar aos mesmos rudimentos, às mesmas bases, porque parece que vocês ainda não entenderam. Às vezes eu olho para a igreja, e quando eu falo igreja, não é a igreja, a comunidade El Shaddai. Eu falo a igreja como o corpo de Cristo. A igreja ela ainda é infantilizada. É claro que eu gosto de conquista, pessoal, não sou hipócrita de forma alguma. Se você não quiser o seu carro e quiser me abençoar, eu recebo, viu? Amém. Mas não é sobre isso. É sobre aquilo que me motiva, sobre aquilo que me impulsiona. E quando eu olho para a igreja, me parece que a igreja ela é infantilizada, porque aí eu volto lá no comecinho do nosso bate-papo. Às vezes nós somos igual criança. A gente dá birra, não quero, não vou, não. Me dá, se o senhor me der, eu vou emburrar. E aí a gente quer lidar com Deus da mesma forma que a gente naturalmente lida com os nossos pais. Só que com Deus é diferente. Então, só para nós terminarmos, lá no livro de Marcos,
no capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: aqui Jesus tinha feito, se você começa a ler ali o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, você vai perceber, Jesus já tinha multiplicado os pães uma vez, multiplicou os pães uma segunda vez, Jesus acalmou a tempestade, Jesus curou um cego, Jesus curou um cego e um gago, Jesus curou uma garotinha que estava enferma, possessa, e aí ele vai concluindo isso aqui. Então, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta eu ter riqueza, eu ser, entre aspas, muito bem sucedido, profissionalmente, fisicamente, e mais um monte de adjetivo que você quiser colocar. Do que adianta eu ter todas as coisas naturais, que não há problema ter, e é engraçado porque o Hugo começou a reunião justamente falando sobre isso, dizendo que não é problema querermos ter, isso é bom, é saudável. O lance é que quando eu não tenho, qual é a minha reação? Eu tenho falado para os nossos filhos, para os meus filhos, eu e a minha esposa, e nós temos tentado ensinar a eles que é o seguinte: as emoções, elas acontecem. Se você está com raiva, é claro que você vai ficar com raiva. Se você está triste, você vai ficar triste. Não tem como, quando eu era pequeno, que a gente chorava, os meus pais falavam assim: engole o choro. Aí você como que engole o choro, né, gente? Você tem vontade de chorar, e fala: engole o choro. Aí ficava assim, e aquilo não para, porque você está forçando, né? E aí eu falo para os nossos filhos, falo assim: olha, se você está com raiva, beleza. Não é um crime você estar com raiva. Agora, o que você vai fazer com a raiva, aí já é outra história. Você vai chutar a porta, vai bater porta, vai querer quebrar nos trem, vai querer ser bruto com a gente, aí não. Agora está com raiva, então vamos conversar, dialoga. E aí nós temos aprendido. Às vezes chega em casa chateada e eles levantam a bandeirinha assim: estou chateado, não quero conversar. Beleza, mas depois nós vamos conversar, tá bom? Tá bom. Aconteceu alguma coisa que precisa da minha intervenção? Aí eles falam assim: não, está de boa. Então tá. Aí às vezes ficou chateado lá com alguma conversa com os colegas, etc e tal. Ah, estou triste. Beleza, está triste. Quer contar o que é? Não, agora não tô no momento. Beleza. Então relaxa, respira. Principalmente adolescente, né? Essa semana minha esposa virou para o meu garoto e falou o seguinte: filhão, fica de boa que vai melhorar. Isso passa, graças a Deus passa, né, gente? A fase da adolescência. Graças a Deus passa. Então fica de boa que vai melhorar. E assim eu vejo com a igreja. Às vezes nós somos infantis, aí nós vamos crescendo, a gente quer ficar independente. Aí depois a gente vai amadurecendo. Espero que juntos nós possamos amadurecer. E que juntos nós possamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. O pessoal do louvor quiser me ajudar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se você, de alguma forma, sentiu que Deus falou ao seu coração, amém. Fico feliz com isso. Nós temos aprendido que, com a Bíblia, a maior fonte de inspiração que nós temos é a palavra do Senhor. E a própria palavra do Senhor vai dizer o seguinte: olha, provai, veja se aquilo que está sendo falado está em consonância com a Bíblia.
Porque o povo perece por falta de conhecimento, e às vezes nós não buscamos na fonte. Às vezes nós ouvimos alguma coisa e entendemos que aquilo é a verdade absoluta. Então o que eu quero dizer é que se de alguma forma Deus tem falado ao seu coração, amém, fico feliz com isso. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, de algum propósito chamado, busque em Deus, busque na fonte, leia a palavra do Senhor, não se deixe levar por nenhum vento de engano, porque nós somos falhos. Às vezes eu li alguma coisa aqui e interpretei de uma forma equivocada, mas eu creio que Deus, Ele traz revelação sobre todas as coisas. E uma coisa é certa, de todos os textos que nós compartilhamos aqui, e de várias histórias que eu tenho ouvido, eu tenho percebido que Deus, Ele traz o seu socorro. Ele traz o seu socorro. E às vezes você nessa manhã está precisando do socorro de Deus. E o Senhor está nos dando a oportunidade de buscar nele esse socorro. Não é de buscar nas coisas do mundo, não é de buscar, e aí me desculpa, mas eu não estou criticando, não é de buscar numa bebida, em droga, ou em qualquer outro lugar, mas é de buscar na fonte, é de buscar em Deus. E essa fonte, que eu acho espetacular, ela tá disponível para qualquer um que quiser chegar nela. Feche seus olhos aí um pouquinho, vamos orar. Te amo, Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto e até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel, declare isso para Ele. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Ei, Espírito Santo, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. e o que Ele é? Eu sei que és meu Pai e amigo és, vivo da bondade de Deus. Declare isso, declare isso, declare isso. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Só as vozes, declare. És fiel em todo tempo. Adore a Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso socorro. Obrigado porque o Senhor traz o sustento na medida certa, nem mais nem menos. Que nós possamos, ó Deus, manter os nossos olhos firmes em Ti. Que nós possamos, ó Pai, exaltar o Teu santo nome, independente das circunstâncias ou das situações. Que o Senhor, nessa semana, Deus, fale conosco, seja através de sonhos, seja através da meditação da Tua palavra. Que essa palavra produza fruto no nosso coração. Nos ensina, Deus, a descansar no Senhor. Nos ensina a buscar diretamente na fonte. Nos ensina, Deus, a mergulhar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha só, seja um canal de bênção para o Senhor aí agora, e dá um abraço em alguém, abençoa a vida de alguém, deixa Deus usar a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: olha, que bom que você veio, que bom que você está aqui, você tenha um excelente domingo, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.